Vamos continuar na economia? Vamos nessa, agora 4 horas e 50 minutos no horário de Brasília, falar da ata do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. Essa ata foi divulgada pelo Banco Central, a reunião aconteceu na semana passada, houve um aumento da taxa básica de juros aqui no nosso país e o BC nesse comunicado disse que as expectativas de inflação aumentaram de forma significativa nos últimos meses, a curto e longo prazos. O BC divulgou hoje essa ata no encontro. O Copom subiu a taxa básica de juros do país para 13,25% ao ano. Nesse documento, a autoridade monetária admitiu que a inflação deve estourar a meta em junho. Atualmente, a meta é de 3%, com uma margem ainda de tolerância de 1,5% a 4,5%. O documento também destaca que houve um aumento significativo no preço dos alimentos e que essa alta deve continuar nos próximos meses, culpa a estiagem também por esse aumento no valor dos alimentos. Agora, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem falado bastante, praticamente todos os dias. Hoje deu uma fala de confiança, uma demonstração aí de otimismo, disse que o dólar mais baixo vai ajudar a conter a inflação, a conter o preço de alimentos e também confiança numa safra que pode ser recorde em 2025. Nesse momento, dólar em queda, 0,8% de queda, cotado a R$ 5,76. Juliana Rosa já está aqui entre nós, mas antes de passar a palavra para ela, deixa eu colocar no ar então a fala do ministro Haddad para a Ju comentar. Boa tarde, Ju. Boa tarde. Vamos ouvir Haddad. O dólar estava 6,10, está 5,80, né? Isso já ajuda muito, né? Porque essa escapada que deu. Estão trazendo, com a ação do Banco Central, a ação do Ministério da Fazenda, essas variáveis macroeconômicas se acomodam em outro patamar e isso certamente vai favorecer. E eu estou muito confiante de que a safra desse ano, por todos os relatos que eu tenho tido do pessoal do agro, vai ser uma safra muito forte. Isso também vai ajudar. Pois é, tá aí. Boa tarde para você, ouvinte também. A gente vê, obviamente, o ministro da Fazenda comemorando um dólar mais baixo, que é ótima notícia para a inflação. É claro que se o dólar se mantiver num patamar baixo, vai ajudar na inflação em geral. Os números têm mostrado já uma pressão do dólar aqui dentro do Brasil, não apenas se você precisa comprar dólar para viajar, mas insumos usados na indústria local já apontam aumento de vários produtos eletrônicos, eletrodomésticos, dentro de alimentos também, tem vários alimentos que são cotados em dólar, então acaba também impactando a nossa economia. Trigo, a gente fala bastante, né, com um exemplo bastante conhecido que impacta pães, massas, biscoitos, combustível, enfim. E agora, a grande questão é que a gente não sabe se esse dólar vai se manter baixo. A gente ainda está vivendo um ambiente de muita tensão. Tanto é, Adriana, que o Banco Central hoje, quando divulgou esse documento que o Renan estava comentando agora há pouco, que detalhou os motivos que levaram ao aumento de juros na semana passada, o Banco Central foi criticado por ter colocado dentro das análises um risco de ter uma ajuda do cenário internacional puxando a inflação para baixo no sentido de uma guerra comercial que possa enfraquecer a economia mundial, reduzir preços e com isso ajudar a baixar a inflação aqui no Brasil também. E aí hoje ele solta um documento que é mais detalhado, mais conservador, mais duro, mostrando que ele não estava dizendo que esse era o único cenário, mas que inclusive o cenário internacional ele tem um peso dos dois lados, tanto de puxar para cima quanto puxar para baixo a inflação. Então ele faz esse adendo dizendo que ele continua mais preocupado com a inflação e os efeitos que tem puxado a inflação para cima. E outra questão também que o Banco Central foi considerado mais leve, que hoje também, como é um documento mais detalhado, ele pôde se explicar melhor. Na semana passada ele falava que já estava vendo sinais de que a nossa economia estava mais devagar. Obviamente, né, com esse peso na inflação, as pessoas com dificuldade maior de consumo e o peso do juro mesmo já começando a fazer efeito na economia. A gente falava do mercado de trabalho na semana passada já demonstrando nos dados do finalzinho do ano já uma situação pior de mercado de trabalho. Mas ele próprio coloca que são dados incipientes, que precisa ainda ter outros dados para que essa questão da inflação esteja mais clara, que ela vai ceder porque a economia vai crescer menos, mas enfim, não falou nada diferente do que se espera, que é com uma pancada de juro que a inflação comece a ceder por conta de uma economia que vai crescer menos. Então,
Adri, foi um recado que ele mostrou que tem mais impulso para cima, por enquanto, do que para baixo, e bastante cauteloso. Eu acho que é esse sentimento que a gente tem quando pensa em cenário internacional, né? E num mundo tão instável, com o dólar que agora está baixo, mas que outro dia estava lá beirando 6,40, então tem que ver o que vai acontecer no cenário internacional também. Vamos despedir, Ju, nosso tempo chegou ao fim, obrigada demais por estar aqui entre nós, e daqui a pouquinho a gente vai voltar, porque assim que a gente tiver a conexão com o presidente da Câmara, Hugo Mota, nesse momento presidindo uma sessão na Câmara, assim que ele parar para atender o Grupo Bandeirantes, a gente volta ao vivo aqui na Band News TV e também na Band News FM com essa entrevista. Então é um até já hoje. Até já, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Ju.